Olá, amigos do programa Reflexão Espírita. Gostaríamos de abordar nesta gravação de hoje o estudo que Allan Kardec nos apresenta sobre milagres. É muito importante a posição espírita sobre os milagres. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele coloca a definição que é dado etimologicamente da palavra, pelos dicionários daquela época, que dizem que milagre, ele vem da palavra mirare, que quer dizer admirável, coisa extraordinária, surpreendente. E que no entender das massas, milagre implicaria na ideia de um fato sobrenatural, extranatural, algo que a ciência não tem como comprovar. Então, sendo essa a definição de milagre, Allan Kardec diz, se o que não é provado como funciona vira um milagre, para o Espiritismo, que explica os fenômenos da cura, da materialização, os fenômenos extracorporais, os fenômenos espirituais, não existe milagre. Existem fenômenos que estão dentro de uma outra ciência, que a ciência atual ainda não logrou compreender, mas que a ciência espírita, coube à ciência espírita desvendar. Então ele diz assim, se um fato era miraculoso antes da visão espírita, deixou de ser depois da visão espírita. Então, para que a gente entenda o que Allan Kardec quer nos dizer aqui no livro A Gênese, nós vamos pegar um exemplo de uma das curas de Jesus. Vamos ao Evangelho. Vamos encontrar, por exemplo, um fato ocorrido na vida de Jesus muito marcante. Jesus acabara de descer da barca, vinha lá dos lados de Gerasa, de Gadara, onde havia curado um endemoniado que estava envolvido por muitos espíritos. Quando ele desce, havia uma multidão em Cafarnaum esperando Jesus. Jesus era amado. Jesus era ansiosamente esperado por aquela multidão. E quando ele desce, aquela multidão começa a cercar Jesus. Todos aflitos, angustiados, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo orientação para seus problemas. Entre essas pessoas, diz-nos o evangelista, que havia uma mulher que há 12 anos sangrava. E não havia um dia que estancasse o sangue. E para os israelenses, para os judeus daquela época, mulher sangrando é mulher impura. 12 anos sangrando significa uma mulher condenada por Deus. E ela tinha em sua mente que se ela chegasse até Jesus, ela iria se curar disso. Ela tinha plena confiança que Jesus a curaria. De tanto que ouvira falar do Mestre, que ela se convenceu de que ele a curaria. Isso é a fé que nasceu, cresceu dentro dessa mulher. E ela estava no meio da multidão. Só que quando ela se aproxima para pedir para Jesus curá-la, vem Jairo da sinagoga. Sua filha estava morrendo. E Jairo era amigo de Jesus. Mestre, minha filha está morrendo. E nisso chegam até 2 pessoas dizendo, não incomode seu mestre, ela já morreu. De forma muito negativa. E Jesus acalma Jairo. E nesse momento ele sente que tocam nas suas vestes. E aí ele vai lá salvar a filha de Jairo. Mas ele para e olha para a multidão. Quem me tocou? E os discípulos, mestre, os apóstolos, na verdade os 12 que o cercavam, mestre, como vamos saber quem te tocou no meio dessa multidão? E Jesus fala assim, alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu uma virtude. Olha que interessante. Jesus irradiava fluidos superiores, puros, que curavam. E ele sente que esses fluidos foram encaminhados em direção a alguém, não porque ele quis, não porque ele desejou, não foi a vontade de Jesus que curou alguém. Foi o desejo daquela mulher, que por tanta fé ela tinha em Jesus, que ela, tocando nas vestes de Jesus, ela tinha certeza que se curaria e se curou. Jesus para, antes de ir à casa da menina que estava morrendo, já tinha morrido. Se volta para a mulher, e a mulher tremendo, assustada de medo, porque ela sente que foi descoberta de ter feito algo sem o consentimento de Jesus. Ela fala, fui eu, Senhor. E conta que sangrava 12 anos. Jesus, sorrindo, olha para ela e diz, mulher, a tua fé te salvou.
Veja que interessante. Não foi o amor de Deus através de Jesus quem a curou. Não foi a compaixão do Cristo que a curou. Foi a fé dessa mulher que a curou. Porque ela acreditou tanto que ela não ficou dependente da vontade de Jesus. E Jesus emitiu os fluidos em direção a ela. Ela recolheu esses fluidos. O que faz com que Allan Kardec faça um estudo sobre esse caso, em particular no livro A Gênese, dizendo então que os fluidos, as energias que podem curar, elas precisam de algumas condições especiais. Acima de tudo, ser o mais puras possíveis, no caso de Jesus, puríssimas. No caso de um médium, tem que ter espíritos elevados para transformar a energia de um médium em energia de cura. Por isso que muitas vezes nós podemos ver médios que não têm muitas vezes um caráter digno para curar alguém, mas os benfeitores, por ele ter a mediunidade da cura, embora não tenha o comportamento do cristão, mas muitas vezes utilizam-se daquela energia fluídica, transformando a energia salutares, curando pessoas pelo merecimento das pessoas ou pela própria misericórdia de Deus. Fica aqui uma reflexão para vocês todos que estão nos ouvindo. Por que muitos médios curaram sendo que não eram dignos? Porque a pessoa era digna de ser curada. Porque os benfeitores dão qualidade aos fluidos. Não é porque uma pessoa indigna tem a qualidade no fluido, porque tem a fluido que vai curar. Ao contrário, pode fazer muito mal a alguém. E Allan Kardec então estuda a força do indivíduo que cura de irradiar uma energia para curar. Quanto mais vontade, fé ele tiver nas energias que curam, mais força ele terá para curar. E quanto mais fé tiver a pessoa que recolhe aquela energia, mais chance de ser curada. Então é a força que irradia e a força que recolhe. Nesse caso só funcionou a força que recolheu. Tanto que Jesus disse, sinto que saiu de mim uma virtude. Ele não direcionou essa virtude. Saiu, porque ele irradiava fluidos puros, fluidos que curavam. Fica aqui então para a nossa reflexão, a visão do milagre. Para o Espiritismo, o milagre é algo que não é explicado, como o Espiritismo. É uma ciência que vem explicar os fenômenos espirituais, deixam de ser milagres os fenômenos de cura.